Oi, turma, bem-vindos a mais uma aula. Desde já quero convidar vocês, quem puder, vir nas aulas presenciais, que vai ser muito legal. Vamos falar do capítulo 6 hoje, do livro Desenvolvimento Humano. Vamos entender um pouquinho sobre as emoções. No processo do desenvolvimento infantil. Então, o que são as emoções? São as respostas subjetivas à experiência. Vem a tristeza, a alegria, o medo, a aceleração dos batimentos cardíacos e a autoproteção. Que isso, pessoal, está associados a mudanças psicológicas, mudanças comportamentais. As expressões dependem da cultura, como que essa criança se sente em relação a uma situação, da personalidade, o início da primeira infância. Então, tudo isso ocorre nesse processo inicial de desenvolvimento. E essas emoções, elas sempre vão estar ligadas às mudanças psicológicas, mudanças comportamentais. Crianças que mudam de lares, crianças que têm, como o autor coloca, uma forma de cultura, pode interferir nesse comportamento. Então, em relação às emoções, quais são os primeiros sinais de emoção que a criança demonstra? É o choro. O chorar é um dos primeiros sinais de emoção que a criança ela emite isso já no início do nascimento. É óbvio que quando os recém-nascidos ficam perturbados, vem os choros, os membros se agitam, o corpo fica rígido, e aí tem diversos tipos de choro. E esses choros, as mamães conseguem identificar de que tipo de choro é. Então, aqui o autor coloca tipos de choro: fome, raiva, dor ou frustração. São tipos de choro que a criança tem e que é preciso identificar o porquê que essa criança está chorando, do que se trata. E o autor coloca que o recém-nascido é muito mais difícil saber quando ele está feliz. Aos 5 meses, os bebês aprendem a monitorar as expressões dos cuidadores. Se ignorados, choram com mais intensidade para ter atenção, mas param de chorar se não forem bem-sucedidos. Aí entra aquela questão: quem é pai, quem é mãe, ou quem tem acesso à criança, sabe muito bem do que o autor está falando. Se as expressões, né, que está passando por essas crianças, a criança emite um comportamento e a pessoa ignora, ela chora com mais intensidade para chamar a atenção, para ver que está alguma coisa incomodando. E se esse cuidador ignorar, não ligar muito para o que essa criança está emitindo ali, o choro, seja de qualquer tipo de situação, elas também param de chorar se não forem bem-sucedidas. E isso é muito claro no cotidiano, quando a gente verifica até em mercados, na qual as crianças choram, esperneiam, e a mãe às vezes não liga, passa com o carrinho e vai embora. E aí a criança olha para o lado, olha para o outro, vê que ninguém percebeu, ela para de chorar e segue o caminho. Então, é nesse sentido que o autor coloca. As emoções nos primeiros meses, o bebê fica quieto. Quando ouve uma voz humana, é pego no colo. O bebê sorri quando movimentado com gentileza, bater palminha. Sorri e emite arrulhos meigos à medida que o tempo passa. Aqueles balbuciar que a criança começa a fazer, que os pais, nossa, ele está querendo falar. Olha o barulhinho que ele fez, ele quis falar tal palavra. Então, são as emoções que são emitidas, eles ficam quietos quando é alguém que pega no colo, né, que passa segurança. Aqui fala a questão do sorriso e da risada, que eles sorriem para o nada de forma involuntária. Os sorrisos conscientes depois de um mês, os que já reconhecem o sorriso social, que é os considerados mais sociais, inclusive os de movimento para cima e para baixo, cócegas ou beijo. Quando você pega o bebê, fica balançando, movimentando ele dá aquele sorriso. Então, isso também é um comportamento muito claro de quem tem acesso, já viu, lidou com criança. A questão do sorriso e da risada é mais comum entre os 4 a 12 meses. Aos 6 meses, o sorriso já reflete a troca emocional, conforme cresce, torna-se mais ativo na relação.
E tem o sorriso antecipatório, que é quando os bebês sorriem ao ver um objeto e depois olham para o adulto enquanto continuam sorrindo. É pais que colocam aquele chocalho em cima do berço, ou colocam qualquer tipo de objeto que essa criança brinca e ela sorri, olha para o outro. Essa frequência ela vai aumentando entre 8 e 10 meses. Quanto mais ela tem esse desenvolvimento de brincar com algum objeto e que aquilo lhe remete alegria, ela tem esse sorriso antecipatório e passa para quem está perto, seja o pai ou alguma visita, ela brinca e ao mesmo tempo sorri. E fala um pouquinho sobre as emoções autoconscientes, vem a questão da autoconsciência, que a criança ela começa a entender a sua existência, que está separada do outro, que vai dos 15 aos 24 meses, que é importante para identificar-se. Então, ela já não é tão ligada à mãe como um ser único, ela entende que ela é um serzinho fora a parte, ela está separada do outro. E a questão do autoconsciente depende da autoconsciência, constrangimento, empatia ou inveja. Então, ela começa a desenvolver esse tipo de emoções. Ficar constrangida, demonstrar empatia em alguma situação. Se a mãe dá um brinquedo melhor para um e não der para o outro, pode ter inveja, querer um também igual. Vem a questão das emoções autoavaliadoras, que é sentir orgulho, vergonha, culpa, isso vai por volta dos 3 anos. Depende muito do que foi falado anteriormente, dessa autoconsciência, conhecimento, de comportamento socialmente aceito. Nessa questão aqui, ó, de autoconsciência e conhecimento dos comportamentos socialmente aceitos, é o que foi passado para essa criança. O que que pode, o que que não pode, então, se ela teve essa base e entendeu esse processo, ela tem mais de como se policiar, de acontecer alguma situação, ela vê que aquilo não está de forma correta. Por isso que entra a questão da vergonha e culpa. Quando ela sabe que a mãe queria que ela fizesse algo e ela não fez, ou se ela fez algo que a mãe não está de acordo, ou o pai, ou qualquer pessoa que seja. Então, ela já começa a ter esse tipo de desenvolvimento e sentimentos. As crianças elas comparam seus próprios pensamentos e comportamentos com o que é socialmente aceitável. Então, o que foi passado para ela? Que é aceitável, que não vai trazer problemas sociais. Aí vem a questão do altruísmo, empatia, cognição social, que é ajudar o outro sem recompensa. Surge naturalmente, porém o ambiente pode influenciar. Quantas vezes, às vezes, cai uma coisa de alguém e a criança junta de forma involuntária, sem esperar recompensa? Ou alguém chegou, derrubou as compras, derrubou algum objeto, ele vai e junta. Então, ele começa a ter esse comportamento de ajudar sem esperar recompensa, porque é algo que está sendo construído nesse desenvolvimento. E a empatia, que é a capacidade de imaginar e colocar-se no lugar do outro, começa também, pessoal, na primeira infância. Depende dessa cognição social, da compreensão dos pensamentos e emoções e avaliar esses sentimentos e ações, para ver como que essa criança ela foi alertada, como ela foi ensinada, do que é para fazer, bem no iníciozinho dos primeiros anos. E também vem a questão, se não teve esse cuidado por parte dos cuidadores para ensinar esses tipos de comportamento, de empatia, da parte social, né, de inserir no outro ambiente e lidar com algumas situações, a questão de ter os limites, a questão do não, vem a questão também do egocentrismo, que é a ausência de empatia. Então, isso começa nessa fase, e muitas crianças podem ter essa ausência. Então, tudo que a gente está falando dessas emoções é durante os 3 primeiros anos, né? A questão alegria, surpresa, tristeza, aversão, raiva, medo. Tudo isso, pessoal, é nesse período de tempo que é importante explicar para a criança como lidar nessas determinadas situações. Aqui fala um pouquinho sobre o temperamento, né, que é uma predisposição biológica de reatividade, herdável e estável, descreve o modo como as pessoas fazem algo.
Então, o temperamento, de forma simples, vocês entendem o que é o temperamento de alguém. Quando você coloca, nossa, o temperamento daquela pessoa é bem sério, bem... Então, como que essa pessoa se desenvolve? Como que ela lida com as situações? Como que ela muda com o tratamento que ela recebe, o que ela dá para o outro? Como que varia esse humor? Então, o temperamento está ligado ao humor. Como que essa pessoa varia de temperamento? Essa criança está com temperamento fácil, aquecimento lento ou difícil. Então, existem 3 tipos de temperamento. O fácil, pessoal, é aquela criança alegre, que funciona no ritmo biológico, responde bem a mudanças e novidades. O lento são ações mais brandas, mais lentas, se adaptam às pessoas desconhecidas e situações novas. O difícil, o temperamento difícil, ele é irritável, mais difícil de agradar, ritmos biológicos irregulares e respostas emocionais intensas. Então, foque nesses 3 tipos aí de temperamento que a criança ela tem na primeira infância e isso persiste e vai levando até a fase adulta. A questão da educação também é um momento de adaptação e quando o temperamento dessa criança combina com a situação, isso é muito visível na área da educação, porque é lá que a criança começa a demonstrar esse temperamento de forma física, de forma social e de forma cultural. Como que ela vai agir? E aqui fala um pouquinho sobre o papel dos pais na questão de comprometimento, no envolvimento direto na criação dessas crianças. Fala um pouquinho sobre as mulheres que trabalham fora, se isso interfere nessa criação, a gente vai ver sobre isso mais adiante. Aqui fala da diferença de gênero, gênero que significa ser homem ou mulher. A tipificação de gênero é a socialização pela qual as crianças aprendem os papéis de gêneros. Os pais são importantes na socialização, então isso não é novidade de falar que os pais estão inteiramente interligados para passar para essa criança todas essas fases e explicar de forma lúdica, de forma simples, para que essa criança entenda. Aqui vem a questão da confiança básica versus desconfiança, que vai no primeiro ano, que é os estágios de Edson. Precisa desenvolver o equilíbrio entre confiança, permite formar relacionamentos íntimos e também a desconfiança para proteger. Posso contar com você para me alimentar quando eu estiver com fome? Então, a criança ela vai desenvolvendo essa confiança, que sempre que ela estiver com fome, o pai vai estar alimentando. E, ao mesmo tempo, ela tem esse período de desconfiança para realmente se proteger de algumas situações. Aqui fala um pouquinho sobre o apego, um vínculo recíproco entre criança e o cuidador. Como que é o apego dessa criança e de quem cuida? Então, cada um contribui para a qualidade do relacionamento. Por isso que eu falo para vocês, é independente se é o pai, se é a mãe, se é uma criança que é adotada, é quem cuida. Esse apego é de quem cuida. Como que está sendo essa promoção de afeto entre ambos? Então, ela vem promover a sobrevivência da criança para assegurar essas necessidades físicas e psicossociais sejam satisfeitas. Porque independente do cuidador, seja a mãe biológica, pai biológico, é importante ter essas fases e acompanhar as crianças nessas fases. Então, tem um estudo onde relata a importância dessa ligação entre a mãe e o bebê, que não se deve separá-los sem que haja devida substituição dos cuidados maternos, experimento de situações estranhas. Como eu falei para vocês, a substituição, se for de uma forma tranquila, se for de uma forma que supra a necessidade dessa criança, que passa confiança, que tem esse apego, que tem esse afeto, não vai trazer malefícios. Mas se há uma troca de cuidadores e que o outro não tem esse cuidado de explicar para essa criança, de inserir essa criança no meio social, com certeza vai haver complicações, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Aqui traz um pouquinho de exemplos de apego nas situações estranhas.
Seguro chora quando o cuidador se ausenta. Então, quantas crianças não choram quando o pai e a mãe saem de casa, quando deixa essa criança na escola? E aí o comportamento infantil é brincar livremente quando a mãe está próxima, feliz quando a mãe retorna. O evitativo, que é aquele que não se afeta, ele transmite pouca emoção. O inseguro, resistente, que é ansioso antes mesmo do cuidador se ausentar, antes mesmo da mãe sair ou de deixar essa criança em tal lugar, ele fica em torno da mãe e fica bravo quando a mãe retorna. O desorganizado é incoerente e errático, repetitivo, mal direcionado e parece muito estressado. Então, são os tipos de situações e de apego de algumas crianças que é super diferente, mas que isso acontece muito, isso é muito claro, isso de fato acontece, né? Aqui traz alguns exemplos. Quantas situações as crianças não vivenciam esse apego, o seguro, o evitativo, o desorganizado e o resistente. O seguro, ele brinca livremente quando a mãe está próxima e feliz quando a mãe retorna. Mas ele chora quando o cuidador se ausenta porque ele tem esse apego muito grande. Isso a gente vê muito quando as crianças vão para a escola, que a mãe deixa na creche, então tem toda essa questão. Aqui fala sobre as influências parental, que vem a amabilidade e responsabilidade, emprego e tempo de separação, as próprias lembranças sobre apego. Então, como eu falei anteriormente, se esse apego ele não for bem desenvolvido, o cuidador não passar essa confiança para que essa criança se sinta seguro, que as necessidades dela sejam supridas, isso vai trazer complicações na fase adulta dessa criança. Aqui fala um pouquinho sobre a separação e ansiedade diante de estranhos. Como que é essa relação? A cautela de pessoas e lugares desconhecidos. Alguns bebês demonstram ao longo do primeiro ano de vida. Eles já estranham alguns lugares, já estranham algumas pessoas. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido e a gente começa a ver lá nesse período. E aí vem a questão da separação, né? São demonstradas pela ausência do cuidador familiar. Não tanto a ausência, mas a qualidade. Então, quantos pais não se separam nesse processo inicial e que isso vai trazer complicações, mas como o autor coloca, a questão da qualidade. Teve separação, mas ambos cuidam, ambos passam segurança, ambos estão ali prontos para estar auxiliando essa criança, vai ser de forma tranquila, não vai ser tão prejudicial. A regulação mútua dessas emoções, ela vem sendo como resposta dos estados emocionais do outro. Traz até um tópico falando da referenciação social, que é entender, que é o bebê entender essa situação, procurando sinalização do cuidador de forma emocional para orientar esse comportamento. O que o bebê faria se você dissesse que nojo para um brinquedo? Então, são algumas regulações que os cuidadores devem ter cuidado. Então, se você olha para o brinquedo e fala que nojo, o que o bebê faria? Né? Como que ele iria reagir? Aqui entra a questão do autoconceito, que é a imagem que temos de nós mesmos, eles começam a ter esse desenvolvimento, a atuação pessoal, eu posso fazer aquilo, se movimentar, eles começam a ter noção do que pode, do que dá para fazer, do que eles conseguem. Então, o autoconceito, a imagem que eles estão criando de si próprios, a atuação pessoal, podem fazer aquilo se movimentar, seja um brinquedo ou algum objeto na sua casa. A autoeficácia, eu sei muito bem fazer aquilo se movimentar. A autoconsciência, sei que sou uma pessoa distinta das demais, ou seja, sou uma pessoa diferente. Eu sei fazer tal e tal coisa. Aqui entra a questão da autonomia versus vergonha, que vai dos 2 a 3 anos. Passagem do controle externo para o autocontrole e emerge da confiança e da autoconsciência. A vergonha e a dúvida ajudam as crianças a reconhecer a necessidade de limites. É o que eu falei no início. Se é explicado certinho o que pode, o que não pode, o que não é aceito perante a sociedade, fora de casa. E quando essa criança emite esse comportamento, ela tem vergonha, ela entende que é preciso obedecer à fala dos pais. Então, isso também é nítido
quando alguma criança faz alguma birra fora de casa, ou emite algum comportamento em algum jantar, em alguma festa, algum casamento, e logo ele se policia, pede desculpa ao papai, fala que não vai mais fazer. Porque anteriormente já foi explicado para ele o que podia, o que não podia, e ele desenvolveu essa percepção de entender para não emitir esse tipo de comportamento. E dando seguimento vem a questão do desenvolvimento moral, que é a socialização de forma geral, hábitos, valores, a internalização, que é tornar são os seus padrões sociais, como que ele internaliza todo esse processo. Então, esses desenvolvimentos são bem no início, né, da fase infantil, e que isso persiste e vai sendo desenvolvido, seja de forma positiva ou de forma negativa, até a fase adulta. O desenvolvimento que vem da autorregulação é ter controle sobre o próprio comportamento, conformar seus padrões do cuidador, mesmo quando não está presente. Então, o pai explicou as regras, o que é para fazer, o que não é para fazer. E ele não está presente no momento, mas a criança ela tem que ter esse comportamento de obediência, mesmo que a pessoa que passou as regrinhas não estejam do seu lado. Depende do processo de atenção, a capacidade de monitorar essas emoções negativas e entra novamente a questão autoconsciente, empatia, vergonha e culpa, porque elas estão super interligadas. Vem a consciência moral, que está tudo interligado em relação à parte social também, que é esse desconforto quando faz algo errado, porque ela já aprendeu que não é para fazer de tal forma. O pai já explicou que não é para fazer daquele jeito. E aí ela emite um comportamento que não é aceitável, ela começa a ter essa consciência moral de que fez algo errado. Ou a capacidade de se abster de fazer algo errado. Então, se o pai ou a mãe fala para a criança que não é para brincar de tal forma, ou não é para brincar com aquele brinquedo que pode ser perigoso, ela se abstém para não fazer algo errado. Abster-se porque acredita que é a coisa certa a ser feita, e não apenas uma autorregulação, mas ela começa a acreditar que realmente, assim, foi explicado para ela que não é para ela emitir tal comportamento, não é para ela fazer tal tarefa, então ela fala, ó, não vou fazer, mamãe não deixa, papai não deixa, e se eu fazer, eles vão brigar comigo. Então, eles começam a ter esse desenvolvimento de consciência moral. Aqui vem dois tipos de obediência, pessoal. Obediência comprometida e situacional. A obediência comprometida, ela vem do 8 aos 10 meses. Dispõe-se a seguir ordens sem pestanejar. Então, o pai falou, criança já obedece, já quer fazer tudo certinho. Demonstra internalização de regras familiares. Então, todas as casas têm as suas regrinhas. Arrumar quarto, organizar a sala, não colocar algo em cima do sofá, e já explica para a criança, né? Não deixa aí, tira tal objeto. Então, nos 10 meses, você já começa a sinalizar, ele pode já ter uma capacidade cognitiva muito verbal, mas de forma lúdica, você já explicando, filho, não pode. Ele já começa a entender que aquilo não pode. Então, e isso, pessoal, essa obediência comprometida, ela tende a aumentar com a idade. Ela começa a ser desenvolvida nos 8 a 10 meses, né, já quase um aninho, e depois disso ela tende a aumentar porque ela vai entendendo de regras, seguindo regras, que precisa ter ordens e que ela precisa obedecer essas situações, ela precisa obedecer esse tipo de informações que os cuidadores estão passando. A situacional segue ordens mediante indicações e lembretes. Por exemplo, pais que fazem bilhetinhos no caderno, não esquecer de fazer tarefa, ou se não fazer tarefa, vai levar uma punição. Então, é a obediência de uma situação. É uma situação específica. Então, ela segue ordens mediante indicações e lembretes. Essas indicações e lembretes é muito utilizado na área escolar também, né? Algumas professoras fazem algum desenho que para a criança tem algum significado para ela não esquecer de fazer tal tarefa, ou leva uma estrelinha, no caderno se fez uma tarefa. Então,
É uma obediência situacional, que ela vai fazer uma atividade porque ela sabe que terminando ela vai receber ali uma devolutiva do que ela fez certo, né? Então, é de uma situação específica. A comprometida, ela vai tendendo a aumentar com a idade, porque quanto mais a criança chega a 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, ela vai entendendo que precisa seguir ordens, que precisa seguir regras, e que isso vai modificando conforme o seu desenvolvimento, e ela vai entendendo que é preciso. Aqui vem a questão dos fatores de sucesso na socialização. Quais são os fatores de sucesso que faz com que a criança esteja sendo bem desenvolvida nesse processo inicial? Segurança do apego. É o que eu falei no início. Quanto mais essa criança se sentir segura, se sentir acolhida, se sentir aceita, ela vai ter esse fator de sucesso grande na socialização. A cooperação receptiva, que coopera não apenas em situação disciplinar, mas nas interações cotidianas, não só em apenas um momento específico, mas que isso ela começa a desenvolver em determinadas situações, em diversas interações, ela tem essa cooperação. E a responsabilidade mútua dos pais da criança. Tem que ter uma responsabilidade, seja da mãe, do pai, do cuidador, de quem que esteja nesse processo de educação com essa criança. Então, todos esses fatores, pessoal, eles estão interligados. Se um falhar, o outro também vai falhar. Pode não aparentar no primeiro momento falhas, mas futuramente vai ter falhas, vai ter comprometimento, tanto na parte cognitiva quanto na parte moral, social, cultural dessa criança. Então, é o que eu sempre falo para vocês. Há comportamentos que são introspectivos lá na infância, são meio camuflados, e na fase adulta ele aflora. Então, esse fator de sucesso na socialização é muito importante vocês perceberem que há aí uma parcela de grande responsabilidade de quem cuida, seja qualquer tipo de cuidador, mas que passe essa segurança na questão do apego. Porque quanto mais a criança tem um afeto, tem essa segurança, mais ela tem facilidade de desenvolver. Por isso que eu passei para vocês aquele documentário da Beth, onde ela não teve essa segurança do apego. Ela não teve essa segurança lá na fase inicial de vida dela. E por isso ela teve uma nova família, e a nova família que desempenhou esses papéis que eu estou falando para vocês. A segurança do apego, a responsabilidade, essa cooperação que foi novamente explicada para a Beth, que antes, na família biológica, ela não teve esse processo. É como se ela tivesse pulado e isso já começou a acarretar aqueles problemas psicológicos. Para quem viu o documentário sabe do que eu estou falando. Então, isso é muito sério. É um processo muito sério para que faça com que perceba que cuidadores, afeto, processos iniciais da vida de uma criança, ele é crucial para a vida adulta. Se essa criança ela não teve o apego, ela não teve uma segurança no processo inicial, com certeza, nos anos posteriores, vai trazer algum malefício com problemas psicológicos, com problemas sociais, com problemas de interação, seja na escola, seja na família. Então, isso é muito claro, quis relembrar esse caso da Beth, porque a gente vai discutir isso em sala, para vocês verificarem o quanto a falta de apego, a falta de cuidado, a falta de afeto, a falta de explicar as normas, regras da consciência moral, faz com que isso traga malefícios. Alguns já começam a ter logo esses malefícios e outros podem aparecer depois. Pessoal, vamos parar por aqui. Quem puder ir na aula, espero vocês. E na próxima aula a gente continua e finaliza esse capítulo, certo?